Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a regra de L'Hospital. É uma regra que vamos utilizar limites, mas ao mesmo tempo também derivadas. Então, para não perdermos mais tempo, vamos para a nossa aula. Nessa aula de hoje, a primeira coisa que eu tenho que saber, quais são essas duas regras que eu vou utilizar. A primeira regra de L'Hospital e a segunda regra de L'Hospital. Elas são bem parecidas, mas, no entanto, há um pequeno diferencial entre elas. Então, vejamos a primeira regra de L'Hospital. Então, sejam f e g deriváveis em p menos r em p e em p até p mais r, intervalos abertos, com r maior do que zero, com a primeira derivada de g diferente de zero, para o intervalo entre 0 e r do módulo de x menos p. Nessas condições, eu posso afirmar para vocês que se o limite de f de x, quando x tende para p, foi igual a zero, e o limite de g de x, quando x tende para p, foi igual a zero, e se existir o limite da derivada de f sobre a derivada de g, quando x tende para p, então o meu limite de f de g sobre g de g, ou melhor, f de x sobre g de x, quando x tende para p, também vai existir, e ele vai ser dado pelo limite da derivada de f sobre a derivada de g, quando x tende para p. Bom, aqui eu coloquei quando eu tenho um x tendendo a p. Mas, no entanto, nessas mesmas condições que foram colocadas do item anterior, vamos supor que o meu x tende para um p à esquerda, ou, nesse caso, a minha função tende para mais infinito, seja f de x, seja g de x. E quando isso acontece, e se existir o limite da derivada de f sobre a derivada de g, quando x tender para p menos 1, nós vamos dizer que também vai existir o limite de f sobre g quando x tende a p pela esquerda. E, neste caso, este limite vai ser dado pelo limite da derivada de f sobre a derivada de g quando x tende a p pela esquerda. Vamos a alguns exemplos a respeito da primeira e segunda regra de L'Hospital. Aqui eu coloquei quando x tende a p pela esquerda, mas eu poderia ter colocado quando x tende a zero, a mais infinito ou menos infinito, desde que esse limite aqui possa ser verdadeiro, tá ok? Então vamos lá. Na primeira questão, calcule o limite de x elevado a 5 menos 6x ao cubo mais 8x menos 3 sobre x elevado a 4 menos 1, quando x tende para 1. E aí você vai substituir esses valores por 1. Aqui você vai encontrar 0 sobre 0. Quando você se deparar com a expressão do tipo 0 sobre 0, eu posso aqui aplicar a derivada, tanto no numerador como no denominador. E vejamos como nós vamos proceder neste caso. Nessa situação, quando eu faço a substituição aqui do limite, eu já posso até concluir com você que esse limite ficaria 1 elevado a 5 menos 6 vezes 1 elevado ao cubo mais 8 vezes 1 menos 3. Isso dividido por quem? Por 1 elevado a 4 menos 1. Você vai encontrar 0 sobre 0. Ora, mas se eu pego 0 sobre 0, isso em matemática é chamado de indeterminação matemática. Então, para respondermos à questão, eu vou utilizar a primeira regra, a primeira regra de L'Hospital. Então, pela primeira regra de L'Hospital, pela primeira regra de L'Hospital, nós temos. O que eu preciso fazer quando eu vou utilizar a regra de L'Hospital? Eu vou pegar o limite, eu vou repetir por enquanto, tá? X elevado a 5 menos 6x ao cubo mais 8x menos 3. Isso tudo dividido por x elevado a 4 menos 1.
quando x tende para 1. O que é que eu faço? Bom, eu vou aqui aplicar a derivada tanto no numerador como no denominador. Na regra de L'Hospital, você tem que aplicar derivada, numerador, denominador. Portanto, nós teríamos aqui que esse limite passa a ser igual. Vou colocar logo aqui o x tendendo a 1, não há problema. Você teria o quê? Derivando o numerador, ficaria 5x elevado a 4, menos o 3 vem multiplicando o 6, fica 18x ao quadrado, mais a derivada de 8x é 8. A derivada de menos 3 é 0. Já a derivada de x elevado a 4 fica 4x elevado ao cubo, já que eu não preciso colocar a derivada de menos 1, cujo valor é 0. De posse desse valor, eu já posso agora aqui substituir. E ao substituir, agora o 1, você ficaria com 5 vezes 1 elevado a 4, menos 18 vezes 1 ao quadrado, mais 8, sobre 4, sobre 4 vezes 1 ao cubo. Olha, de posse desse valor, já vou colocar aqui direto que o meu limite, lembrando que o x vai tender a 1, vou colocar logo, de x elevado a 5 menos 6 vezes x ao cubo, mais 8x menos 3, sobre x elevado a 4 menos 1, vai ser igual a quanto? Se eu pego 5 vezes 1 a 4 é 5, menos 18 mais 8, você vai encontrar menos 5. Sobre 4 vezes 1, que é igual a 4. E esse é o valor deste limite. Tá ok? Você pode... Dando continuidade na letra B, ele pede para calcular o limite de e elevado a x sobre x, quando x tende a mais infinito. O procedimento, vamos aqui ver como fazê-lo neste momento. Se formos simplesmente substituir aqui o valor, você iria encontrar infinito mais infinito sobre mais infinito. Bom, mas se você procura saber o que é isso, eu não sei. Mas eu posso utilizar aqui a regra de L'Hospital. Então, pela regra de L'Hospital, e aqui você pode colocar a segunda regra de L'Hospital, tá? Então, pela segunda regra de L'Hospital, você pode concluir a seguinte coisa. E o que é que eu posso concluir aqui? Primeiro, que esse limite, eu vou só repetir, lembrando que eu vou colocar aqui primeiro mais infinito, mas na leitura, normalmente a gente lê o quê? É o limite de e elevado a x sobre x, quando x tende a mais infinito. Eu vou fazer a derivada tanto no numerador como no denominador. Portanto, você tem um limite de a derivada de e elevado a x é ela mesma, sobre a derivada de x, que é igual a 1. Isso quando x tende a mais infinito. Portanto, o valor que eu tenho aqui seria o quê? De mais e elevado a mais infinito, que é simplesmente infinito, ou mais infinito. E esse seria a nossa solução. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho melhor. O resultado do limite, lembrando que o x tende a mais infinito, de e elevado a x sobre x é igual a mais infinito. De posse desse valor, já tenho o meu resultado. Eu tenho mais uma letrinha para a primeira questão. Eu vou só subir aqui, tá? E vamos colocar aqui a letra C. Só que antes de tudo, vamos ver o que diz a letra C. Ele diz que para calcular o limite de x vezes ln de x, quando x tende a zero pela direita. E no nosso cálculo, vamos escrever aqui novamente o limite de x vezes o ln de x, quando x tende a zero pela direita. Se você fosse só substituir aqui o valor, você ficaria com zero vezes mais infinito. E o que é isso? Bom, eu não saberia dizer para você,
o que representa isso. Além do mais, eu poderia reescrever essa situação como sendo o limite do ln de x sobre 1 sobre x, quando x tende para zero pela direita. Aqui você vai observar que se eu substituir os valores, ainda eu vou ter aqui, nesse caso, o menos infinito sobre infinito, ou mais infinito, já que vem pela direita. O que é isso? Bom, não sei. Tanto aqui como aqui ainda está indefinido. Mas pela segunda regra de L'Hospital, a escrita é hospital mesmo, tá, gente? Nós temos a seguinte situação, que é o quê? Que esse limite de x tendendo a zero pela direita, do ln de x sobre 1 sobre x, eu posso derivá-lo. E ao fazer a derivada, nesse caso de x tendendo, essa derivada de x tendendo a zero pela direita, vai ficar o quê? Que é a derivada de ln de x? É 1 sobre x. Veja lá nas anotações. O que é a derivada de 1 sobre x? Vocês vão procurar, façam elas aí à parte. Eu já vou colocar que é menos 1 sobre x ao quadrado. E essa expressão, eu posso resumi-la colocando que aqui eu teria 1 sobre x vezes, vou até colocar vezes o inverso desse valor, que é menos x ao quadrado sobre 1. Não esqueça que o meu x tende a zero pela direita. Portanto, esse limite, você pode colocá-lo aqui como sendo o limite de quem? De menos x, quando x tende a zero pela direita. Portanto, o limite de x vezes o ln de x, quando x tende a zero pela direita, ele é igual a esse limite aqui, ó, que é o limite de menos x, quando x tende a zero pela direita, cujo valor vai ser zero, tá? E essa seria a nossa solução desse limite. À primeira vista, você teria um limite que não teria solução, mas a partir do momento que nós aplicamos a primeira e a segunda regra de L'Hospital, nós podemos determinar qual seria esse limite. Mas para não ficarmos somente nessas questões, vamos resolver mais algumas. Então vamos aqui para a segunda questão. Na segunda ele pede para calcular o valor de x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Vejamos o procedimento. Vamos ver aqui um procedimento de como resolver essa questão. Uma vez que, se você substituir aqui os valores aqui de zero, você vai ficar com zero vezes mais infinito. Bom, isso aqui não resolve meu problema. Mas eu posso aqui, nesse caso, fazer a seguinte coisa. Pegar o limite. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho a letra. O limite. Eu vou pegar o x ao quadrado sobre e elevado a 1 sobre x. No caso, fica menos x. Fica menos 1 sobre x. Isso quando x tende a zero pela direita. Se eu substituir aqui, você vai ter... já voltaria ao item anterior. Mas aqui eu posso aplicar a primeira regra de L'Hospital. E ao fazer essa aplicação, continua ainda com zero à direita. Ficaríamos com 2x sobre... quando eu faço a derivada aqui, esse menos 1 sobre x eu tenho que derivar também. Vou repetir o e elevado a menos 1 sobre x. E ao fazer a derivada de 1 sobre, ou melhor, menos 1 sobre x, você encontraria menos 1 sobre x ao quadrado. Isso vezes e elevado a menos 1 meio. Esse valor de menos 1 sobre x ao quadrado, eu posso jogar ele para o primeiro membro. Ele vai ficar com um limite de... Aqui lembrando que o x vai tender a zero pela direita. E quando eu jogo ele lá para cima, veja,
aqui vai ficar negativo, tá? Eu já tenho 2x, 1 sobre x ao quadrado, ao ir para o primeiro membro, ele vai invertido, então ficaria x ao quadrado vezes 2x, que daria menos 2x ao cubo. Isso dividido por e elevado a menos 1 sobre x. Veja que aqui complicou mais ainda, porque eu teria algo da mesma forma como se encontra aqui, e você continuaria, no caso, com zero sobre infinito. Bom, não serve para a gente, né, gente? Aqui nós vamos ter que procurar uma outra maneira de resolver esse problema. Então, se eu tentei dessa forma, eu percebi que piorou a situação, eu não vou continuar. Eu paro por aqui. Então, vamos pegar agora esse limite e ver da seguinte forma. Eu tenho um limite de x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Eu posso fazer aqui uma mudança. Eu posso colocar aqui como sendo o limite de x tendendo... Melhor, agora não, eu vou fazer uma mudança de variável, onde o e vai ficar elevado a 1. Ou seja, o u é igual a 1 sobre x. Lembrando que se o x tende a zero pela direita, como o u é 1 sobre x, isso aqui vai tender a mais infinito. Ou seja, o u vai tender a mais infinito. E esse x vai ficar 1 sobre u, ou seja, 1 sobre u ao quadrado, vezes e elevado a u. Ou seja, essa expressão melhor seria escrita de que forma? E elevado a u sobre u ao quadrado. Isso quando o x tende a mais infinito. Se você substituir aqui os valores, você vai ter o mais infinito sobre mais infinito, que na verdade não resolve o nosso problema. Nós vamos utilizar aqui a segunda regra de L'Hospital. E aí, nessa segunda regra de L'Hospital, nesta expressão que eu tenho aqui, eu posso derivá-la novamente. E ao fazer tal derivada, já vou colocando direto, esse limite vai ficar o quê? E elevado a u, repito, uma vez que a derivada de e elevado a u em u é ela mesma. Já o u elevado a 2 fica 2u. Isso quando o u tende para mais infinito. Apliquei a primeira vez, o resultado que eu encontro ainda não é satisfatório, pois eu continuaria com mais infinito sobre mais infinito. Aplico novamente a regra de L'Hospital, tá? Deixa eu colocar aqui o u tendendo a mais infinito antes de eu esquecer. A derivada de e elevado a u continua e elevado a u, só que a derivada de 2u fica 2. E aí eu já posso ter um resultado, porque aqui vai ficar e elevado a mais infinito, que é mais infinito sobre 2, ou seja, o resultado é mais infinito. Deixa eu só... Eu vou deixar aqui e vou escrever novamente aqui o resultado, que o limite de x elevado a 2 vezes e elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a mais infinito. E esse seria o nosso resultado para mais esta questão. Bom, mas eu não tenho somente a letra A, eu tenho também aqui a letra B. E vejamos o que diz a letra B nesta questão. Ele coloca aqui que nessa questão o limite de x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre seno de x, ele é igual a quanto? Vejamos neste cálculo como proceder. Bom, a primeira coisa que eu vou observar aqui, que você teria a seguinte coisa. Como x tende a zero pela direita, 1 sobre x ao quadrado tende a mais infinito. Ou vamos botar apenas infinito. No entanto, quando você toma 1 sobre o seno de x, também tende a infinito. E aí você teria infinito menos infinito. Bom, mas nesse caso não resolve o meu problema. Eu vou observar aqui que 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre o seno de x, isso aqui eu posso colocar como sendo o quê? Se eu colocar 1 sobre x ao quadrado em evidência, nós teríamos que esse 1 sobre x ao quadrado dividido por ele mesmo é 1.
menos 1 sobre seno de x dividido por 1 sobre x ao quadrado é x ao quadrado sobre o seno de x. E a partir daqui, eu vou tentar calcular o limite acima, tá ok? E esse limite vai ficar o quê? O limite de 1 sobre x ao quadrado menos vezes 1 menos x ao quadrado sobre seno de x, quando x tende a zero pela direita. Ora, aqui eu já sei de uma coisa, se eu for pegar o limite, vamos colocá-lo aqui, de 1 sobre x ao quadrado, esse valor vai para mais infinito, tá? Agora, se eu pego o limite, lembrando que quando eu tenho um limite de um produto, eu posso calcular o produto dos limites. Portanto, se eu pego o limite de 1 menos x ao quadrado sobre seno de x, aqui você ficaria com zero sobre infinito. Ou, no caso, seria zero sobre zero. Mas aí eu não tenho condição de responder dessa forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda regra de L'Hospital, tá? Pela segunda regra de L'Hospital, esse 2 aqui vem multiplicando, ficaria negativo, sobre a derivada do seno é cosseno. E aí eu sei da seguinte coisa, que quando eu pego duas vezes zero, menos duas vezes sobre zero, e aqui o cosseno de zero é 1. Portanto, eu ficaria aqui com o resultado zero. Resolve meu problema? Ainda não, porque eu quero o produto. E para calcular o produto, segue nesse caso. Segue nesse caso que o limite que eu estou procurando, que seria o limite de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre seno de x, ficaria... lembrando que esse x está tendendo a zero pela direita. Ele ficaria aqui, o limite de 1 sobre x ao quadrado, tá? Que está multiplicando 1 menos 1, melhor, x ao quadrado sobre o seno de x. Isso quando x tende para zero. A gente viu que 1 sobre x ao quadrado, o resultado é mais infinito. Tá? Aqui, eu acho que eu cometi algum erro nessa parte aqui superior. Ou não? Pois eu coloquei algo e estou vendo que na hora de responder, eu coloquei um resultado aqui diferente. Então, qual seria o procedimento a ser adotado neste caso? Mas veja, deixa eu pensar aqui um pouco. Eu estou olhando que o limite, quando eu pego x ao quadrado sobre seno de x, isso aqui é zero. Portanto, aqui eu estou pegando, na realidade, quem? 1 menos zero, já que esse resultado vai tender para zero, usando a regra de L'Hospital. Logo, o meu limite, quando x tender para zero, de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre o seno de x, vai ser igual a mais infinito. Bom, além dessa letra, eu tenho mais aqui ainda. Eu tenho ainda a letra C. E a letra C ele coloca o limite de 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x, quando x tende para zero. Como proceder nesse caso? Se olharmos para essa expressão, é parecida com a anterior, e nós já vimos que o resultado seria infinito menos infinito. Mas neste caso, nós vamos proceder de que forma? Um pouco diferente do anterior, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou tirar o MMC, que é o x vezes o seno de x. Pego esse valor, divide por x, dá o seno de x. Menos, pega esse valor, divide por seno de x, dá x. Portanto, eu teria que calcular esse valor. Se eu substituir, eu já sei que vou encontrar o resultado anterior. Vou aplicar a primeira regra de L'Hospital, ou seja, repito o limite, e vou derivar aqui. Derivada do seno é o cosseno de x.
menos a derivada de x é 1, sobre a derivada de x vezes seno de x. Deriva a primeira, que é a derivada de x, é 1, vezes o seno de x. Lembrando que aqui eu tenho a derivada de um produto, mais vou repetir o x e vou multiplicar pela derivada do seno, que é o cosseno de x. Isso quando o x tende para zero. Se eu substituir aqui, vai ficar zero, e o denominador você vai encontrar também zero. Ou seja, eu ficaria com zero sobre zero. Mas aí não resolve meu problema. Eu posso fazer o quê? Uma outra derivada. Nessa outra derivada, eu teria o quê? Aplicando as derivadas em numerador e denominador, a derivada do cosseno ficaria menos o seno de x, tá? Já o denominador, a derivada do seno ficaria cosseno, que vai ficar um pouquinho próximo demais. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da linha, o espaço. A de cima eu já sei o que é, vou derivar de baixo. Quando eu tenho 1 vezes o seno de x, eu vou derivar apenas o seno de x, que é igual ao cosseno de x. Já a derivada de x vezes o cosseno, eu vou fazer a seguinte coisa. Derivo o x, que é 1, vezes o cosseno, mais eu vou derivar, melhor, vou repetir o x e vou derivar o cosseno, que fica menos seno de x. Já o numerador, a derivada do cosseno é menos o seno de x. Agora, se você substituir aqui os valores, você já sabe que o numerador vai ficar menos zero, sobre cosseno de zero é 1, mais 1 vezes o cosseno de zero é 1. Aqui vai ficar zero vezes menos zero, ou seja, dá zero. E o resultado que você vai encontrar é que o nosso limite de 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x, quando o x tende para zero, vai ser igual a zero. Bom, não paro por aqui. Vamos responder mais algumas questões, tá? Vamos aqui para a terceira questão. Essa seria a questão mais difícil da aula de hoje. Vou gastar um tempo bem maior do que eu estava prevendo para essa aula, tá? Então, vamos começar a resolver logo esta questão. Bom, já que queremos resolver novamente esse limite, se você pegar aqui e elevado a x, mesmo estando para menos infinito, você teria e elevado a menos infinito, ou 1 sobre e elevado a infinito, que é zero. Já esta outra parte aqui na realidade é mais, desculpa, aqui é mais infinito. Então, e elevado a mais infinito é mais infinito. Já essa segunda parte você vai ver que ela vai dar zero. Portanto, você teria o infinito vezes zero, que não sabemos o que é bem isso. Então, vamos aplicar aqui novamente o limite. Vamos tentar descobrir quem é esse valor. Mas, primeiramente, nós vamos repetir a parte superior, menos é menos 1 mais 1 sobre x, elevado a x, isso dividido por e elevado a menos x. Se eu for aplicar aqui o limite, esse aqui ficaria zero, mas eu teria que calcular o limite desta parte. Mas quanto é esse valor? Bom, se nós queremos calcular esse valor, nós vamos aplicar aqui algumas coisinhas. Vejamos. Então, se eu aplicar aqui o limite, nós vamos lembrar aqui que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, é igual a e. Já aqui, você teria um valor um tanto mais complicado. Então, qual seria o procedimento nesse caso para quê? Vamos aplicar novamente o limite, tá? Aplicando o limite em ambos os membros, ficaria mais infinito. O limite nesse caso, quando o x tende a mais infinito de e, é o próprio e. Então, na verdade, você teria a seguinte situação. Você teria o zero dividido pelo zero, que não é salutar. Então, como fazer esse cálculo? Eu vou tomar essa expressão e calcular separadamente, que seria o limite de 1 mais 1 sobre x
elevado a x, quando x tende a mais infinito. Essa expressão, se nós observarmos bem ela pode ser reescrita de outra maneira. E, neste caso, de que forma eu poderia fazer esse cálculo desse limite? Então, vejamos aqui como nós podemos proceder. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o logaritmo neperiano, ln, em ambos os membros. Então, agora eu vou aplicar a derivada em ambos os membros. Derivando aqui o y, lembrando que você vai ficar com a derivada de y vezes 1 sobre y. Lembrando que a derivada do ln é 1 sobre y, mas eu tenho que derivar y. Isso aqui vai ser igual. Esse x, eu vou trazer ele para antes do ln e vou multiplicá-los, no caso, aplicando a derivada. Então, ficaria a derivada de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x, mais, repito o x e pego a derivada do ln de 1 mais 1 sobre x, ou seja, você vai ter que tomar 1 sobre 1 mais 1 sobre x, é como se esse valor representasse somente o x, e eu tenho que multiplicar ainda pela derivada de 1 sobre 1 sobre x. Bom, aqui você tem o y, a derivada do y seria igual. Esse y, a gente acabou de ver que ele é 1 mais 1 sobre x elevado a x. Eu vou repeti-lo aqui, ó. Ele vai multiplicando toda a expressão. Então, vezes, vou abrir aqui um corchetes, e aí você tem a derivada de x é 1, não preciso colocar, vou repetir o ln de 1 mais 1 sobre x. Mais, aqui você tem o x vezes 1 mais 1 sobre x. Lembrando que essa derivada, você vai derivar o 1, é zero. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Como eu já tenho esse x, você vai ficar aqui com menos, e aí você teria o quê? X sobre menos x ao quadrado. Ficaria menos o quê? 1 sobre x, dividido por 1 mais 1 sobre x. Essa expressão, eu tenho que dar continuidade a ela. E qual o resultado que eu iria encontrar? Vejamos. Bom, o que eu teria aqui? Ó? A minha derivada seria igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x, vezes, você tem aqui o ln de 1 mais 1 sobre x, menos, aqui se você for olhar, eu teria que tirar o mc aqui no denominador. Então, você tem 1 sobre x sobre, tira o mc da x por 1 dá x, mais 1. Ou seja, essa derivada ficaria igual a quê? Ficaria a 1 mais 1 sobre x, vezes o ln de 1 mais 1 sobre x, menos, você pode simplificar o x com x, e o resultado ficaria 1 sobre x mais 1. Bom, de posse desse valor, você vai observar que aqui é a derivada de quem? De 1 mais 1 sobre x elevado a x, que seria para calcular esse limite aqui na parte a qual nós colocamos anteriormente. E qual o procedimento agora para encontrar o resultado desejado nesta questão? Bom, nós teremos que voltar ao início lá. Nós tínhamos quem? O limite de E menos 1 mais 1 sobre x elevado a x sobre E elevado a menos x, quando x tende para mais infinito. Só que a gente acabou de ver que esta expressão aqui do superior, você teria o quê? Você teria que ela pode ser dada, como eu estou derivando a parte superior, vai ficar um pouquinho grande, a derivada de E é igual a zero, não preciso colocar, então ela ficaria quem? 1 mais 1 sobre x elevado a x, vezes o ln de 1 mais 1 sobre x, menos 1 sobre
x mais 1. Isso dividido por quem? Por e elevado a menos x. Note que aqui era para ser um valor negativo, mas quando eu derivo aqui e elevado a menos x, você repete o e elevado a menos x e deriva menos x, ficaria menos 1. Como já tinha um menos lá em cima, fica positivo. Esse resultado, se você substituir tudo, ainda vai dar 0 sobre 0. Eu preciso continuar derivando esse valor, tá? Mas eu posso lhe afirmar uma coisa. Como? O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, é igual a e, nós temos a seguinte expressão, que essa expressão ficaria o limite de quem? De esse valor aqui, ele é e, tá? Mas esse aqui ainda eu não sei quem é ele, tá? Mas eu sei que eu posso calcular, lembrando que eu tenho um produto aí, o limite de 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1 sobre e elevado a menos x, quando x tende a mais infinito. Essa parte eu tenho como calcular, mas aqui, por enquanto, eu ainda continuo com 0 sobre 0. E aí eu vou aplicar novamente aqui a, a derivada nesse termo superior. Ou seja, eu vou pegar essa parte, tá? E vou aplicar o limite nela. E ao aplicar esse limite, você vai ter o quê? Que o limite desse valor é o quê? É 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada de 1 mais 1 sobre x, menos essa derivada, você for calcular, você vai encontrar o quê? Aqui está negativo, vai ficar positivo, porque ao derivar 1 sobre x mais 1, você vai encontrar essa expressão, 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Isso tudo dividido por menos e elevado a menos x. Você pode desenvolver esta parte. Você vai encontrar aqui 1 sobre x mais 1 sobre x. Desculpa aqui, preciso colocar o limite, eu esqueci de colocar o limite, né? De que aqui você vai ter 1 sobre x mais 1 sobre x, tirando o MC. Essa derivada ela é dada por menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Não esqueça que tudo isso está dividido por menos e elevado a menos x. Não esqueça que o x está tendendo a mais infinito. Se nós invertermos a posição, no caso eu estou dividindo 1 sobre x mais 1 por x. Conservo 1, multiplica pelo inverso do segundo. Aí você vai ter o limite. Aqui vai ficar menos. Você vai ter x sobre x ao quadrado vezes x mais 1. Não esqueça, eu estou somando com 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Isso tudo dividido por menos e elevado a menos x, quando x tende a infinito. Aqui ficou um negócio assim meio feio. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, tá? Como eu sei que eu vou cobrar vocês, vamos colocar o limite no lugar certo, tá? Pronto, agora melhorou um pouco. E esse valor ficaria igual. Lembrando que eu posso simplificar aqui. Eu vou colocar logo aqui ele. Lembrando que nessa parte, aqui no denominador, você tem e elevado a menos x, tá? E aqui você vai poder simplificar o x com x ao quadrado, fica 1 sobre x vezes x mais 1. Lembrando que eu vou tirar o MC, vai ficar o produto de x por x mais 1 ao quadrado. Aqui o numerador vai ficar menos. Quando eu faço a divisão aqui,
de x vezes x mais 1 ao quadrado por ele mesmo dá 1 vezes x, é x, fica menos x, mais esse produto dividido por x mais 1 ao quadrado dá x vezes 1, x. Deixa eu só ver aqui se eu não esqueci alguma coisa, tá? Ó, beleza. Aqui um detalhe que eu acho que eu esqueci de colocar foi bem aqui, ó. Estou dividindo x mais 1 ao quadrado por x mais 1. Então daria x mais 1, tá? E aqui eu tenho menos, antes o menos 1 ficaria menos x menos 1, somado com x. Você vai poder simplificar aí, menos x com mais x, e eu ficaria apenas com o limite de menos 1 sobre x vezes x mais 1 ao quadrado, dividido por menos e elevado a menos x, quando x tende a mais infinito. Essa expressão, se você for colocar ela, fica infinito sobre infinito. Portanto, eu não concluí ainda a minha questão. Mas eu sei que essa expressão ela pode ser escrita como sendo o limite de... Veja que esse menos com esse menos vai embora, ficando 1 sobre x vezes x mais 1 ao quadrado, dividido por e elevado a menos x, a qual eu vou passar lá acima. Ficaria e elevado a x sobre x vezes x mais 1 ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Essa seria a expressão que eu preciso responder agora. E para continuar essa resolução, vamos colocar aqui uma pequena observação a respeito de x mais 1 ao quadrado. Essa expressão, posso colocar o x ao quadrado em evidência, a qual me daria 1 mais 1 sobre x elevado a 2. Estou colocando aqui dentro o x em evidência, então o x fica elevado ao quadrado e aqui fica desta forma. E essa expressão eu posso aplicar o limite, ou seja, eu tenho e elevado a x sobre x vezes x mais 1 ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Isso aqui passa a ser igual a quem? Ao limite de e elevado a x sobre... Veja que eu tenho um x, mas vai ter agora o x ao quadrado. Fica x ao cubo vezes... Lembrando que x mais 1 ao quadrado está sendo expresso por essa expressão agora. Aqui fica 1 mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Nessa expressão, eu posso reorganizá-la. Eu posso colocar 1 sobre 1 mais 1 sobre x elevado a 2, vezes e elevado a x sobre x ao cubo. Esta primeira parte, ela, na verdade, ela é dada por quê? Quando o x tende a mais infinito, isso aqui tende para zero. Então, ficaria 1 elevado a 2. Então, fica 1 dividido por 1, que dá 1. Já essa outra parte, e elevado a x sobre x elevado a 3, você pode até fazer ela usando a regra do L'Hospital. Você vai descobrir que esse valor vai para mais infinito. Esse aqui vai para 1. Portanto, o resultado que eu vou encontrar aqui, lembrando, a segunda partezinha aqui, você pode colocar que ela vai para mais infinito, mas você teria que fazer o cálculo utilizando o L'Hospital, que seria o limite quando x tende a mais infinito. Portanto, esse valor que nós estamos procurando desde o início, que é calcular o limite quando de e elevado a x vezes e menos 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende para mais infinito, vai ser igual a mais infinito. E esse seria o resultado desta questão. Considero ela a mais difícil questão até agora feita com vocês.
mas não vamos parar, vamos para mais uma questão, tá? Nessa próxima questão, ele pede para calcular o limite de x elevado a x quando x tende a zero pela direita. Qual seria o procedimento? Se fôssemos simplesmente substituir aqui esses valores, você teria zero elevado a zero. Mas o que é isso? Bom, não sei. Mas sabemos a seguinte situação, já foram vistas em questões anteriores. Sabemos que se eu pegar x elevado a x, isso aqui é a mesma coisa de escrever e elevado ao ln de x elevado a x, ou simplesmente e elevado a x vezes o ln de x. Então, nós podemos substituir essa expressão, o limite de x elevado a x, quando x tende a zero pela direita, por quem? Pelo limite de e elevado a x vezes o ln de x, quando x tende a zero pela direita. Se eu for só substituir novamente aqui, eu voltaria ao mesmo problema. No entanto, temos que o limite de x vezes o ln de x, quando x tende a zero pela direita, isso aqui é igual a zero. Já vimos isso aqui em exemplos anteriores. Mas se você não lembra, você pode só colocar aqui um lembrete, né? Vou colocar aqui um lembrete, né? Você vai aplicar aqui novamente o limite, você vai escrever o quê? ln sobre 1 sobre x, quando x tende a zero. Vamos direto aqui, né? Você vai aplicar aqui a derivada pela segunda regra de L'Hospital. Você vai ficar com o limite x tendendo a zero pela direita de quem? De 1 sobre x, que seria a derivada do ln de x, e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, esse valor ficaria o limite de quem? De menos x, façam as contas, quando x tende a zero pela direita, cujo resultado é zero. Feito isso, nós vamos aqui continuar a nossa questão. Volto aqui à questão. Nós estamos aqui com o limite de x elevado a x, quando x tende a zero pela direita. Nós vimos que podemos escrever essa expressão como sendo e elevado a x vezes o ln de x, quando x tende a zero pela direita. E de posse desse valor, o que nós podemos dizer que esse limite, na verdade, é e elevado a zero, uma vez que esse limite de x vezes ln de x é igual a zero, cujo resultado aqui seja o limite de x elevado a x, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. E aqui está a nossa resposta da letra A da quarta questão. Mas nessa quarta questão, nós temos mais uma letrinha, seria a letra B, tá? Vejamos o que é que diz essa letra B. Ele quer o limite de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x. Então vejamos de que forma nós vamos proceder para resolver essa questão. Vejamos como proceder. A forma de procedimento é parecida com a questão anterior, e aqui nós sabemos a seguinte coisa. Nós sabemos que 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x é a mesma coisa de escrever já vou direto, x, vezes o ln de quem? 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Então vamos calcular aqui quem seria o limite de x vezes o ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso quando x tende a mais infinito. Essa expressão, eu posso reescrevê-la. De que maneira? Ela pode ser reescrita como sendo o limite de ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado dividido por 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Se você substituir, eu não teria muito o que acrescentar, mas eu posso calcular a derivada dos termos numerador e denominador. E aqui eu iria encontrar o quê? Vejamos. Se eu derivar o ln,
Isso aqui é 1 sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Não esqueça de multiplicar pela derivada de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Dividido por 1 sobre x, a derivada é menos 1 sobre x ao quadrado. E essa expressão passa a ser dada pelo limite de quem? Bom, quando eu for derivar aqui, a derivada de 1 é zero. A derivada de 1 sobre x ao quadrado é menos, é menos 2. Deixa eu só ver aqui rapidinho como é que eu poderia colocar esse cálculo aqui de forma bem rápida. Eu vou utilizar esse cantinho aqui, ó. Vamos aqui derivar 1 sobre x ao quadrado. Lembrando que essa expressão é a mesma coisa de escrever x elevado a menos 2. Ou seja, ficaria menos 2 vezes x elevado a menos 3. Portanto, como eu falei para vocês, já vimos como resolver esse problema. Aqui o resultado seria menos 2 sobre x elevado a 3. Ele vem multiplicando, então eu teria menos 2 sobre... Quando eu multiplicar x ao cubo, vai ficar x ao cubo vezes 1, que daria x ao cubo, mais 1 sobre x ao quadrado vezes x ao cubo, ou seja, ficaria ainda x. Isso tudo dividido por 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Ora, essa expressão eu posso jogá-la para o numerador. E se eu jogar o x ao quadrado para o numerador, esse menos com menos já vai embora. Sim. Não esqueça de colocar o x tendendo a mais infinito. Aqui ficaria o limite de quem? Não esqueça de colocar o x tendendo a mais infinito. Esse x ao quadrado vem para o numerador, ficaria 2x ao quadrado sobre x ao cubo mais x. Ora, essa expressão, se eu dividir tudo por x, que não vou precisar um pouco mais de espaço, se eu dividir tudo por x, ela vai ficar o limite, dividindo tudo por x ficaria 2x, sobre, o denominador ficaria x ao quadrado mais 1. Isso x tendendo a mais infinito. Eu posso colocar no denominador x ao quadrado em evidência, tá? Deixa eu ver só rapidinho aqui nas minhas anotações. Bom, eu nem precisaria fazer tanto isso. Eu vou fazer aqui, ainda dividir tudo por x, e aí você vai perceber, eu tinha feito de outra forma, mas se eu dividir tudo por x, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar x mais 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Se eu coloco aqui, você vai perceber que esse termo vai para zero. E aí ficaria 2 sobre infinito, cujo resultado do limite seria zero. Bom, mas no início da questão, vamos só colocar aqui que ele tinha um limite de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x, quando x tende a mais infinito. E o resultado que nós encontramos foi zero. Desculpa. Só lembrando que isso, na realidade, isso aqui a gente colocou como sendo o limite. Já ia cometendo um erro gravíssimo de E elevado a x vezes o ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Só lembrando que eu calculei x vezes o ln, e não o E em si. Na verdade, o resultado ficaria aqui E elevado a zero. Portanto, o limite de x tendendo a mais infinito, não esqueça disso, de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x, vai ser igual a 1. E esse seria o resultado procurado. Eu vou parar por aqui, tá? Eu paro por aqui, mais essa questão, já lembrando que o tempo já está bem avançado. Na próxima aula, eu vou estar procurando fazer a construção de alguns gráficos e, por último, falar de máximos e mínimos. Na construção do gráfico, eu vou ser bem breve, vou responder apenas uma única letra para que a gente possa aplicar um procedimento. Mas lembro para vocês
que é essencial que vocês estejam respondendo essas questões. Portanto, vamos procurar gastar tempo respondendo as questões, mandem as dúvidas para que a gente possa estar tentando saná-las.